Queridos, nessa manhã nós vamos dar continuidade aos estudos da classe de novos membros. Estamos partindo hoje para a 7ª aula desta série e hoje nós vamos tratar sobre a doutrina da depravação total e da eleição incondicional. É bom que se diga, igreja, que nessa manhã nós vamos fazer um paralelo entre a doutrina da depravação total e a eleição incondicional. E é bom que os irmãos saibam, esse estudo que vai ser aqui repassado nessa manhã, já foi ministrado à igreja em algumas aulas. Por isso que eu estou dizendo que hoje vai ser um paralelo que vamos fazer das duas doutrinas, de uma forma bem sintetizada, bem resumida. Mas é bom, os irmãos, e incentivamos a igreja que assistam às aulas que já estão postadas no nosso canal do YouTube, da Igreja Reformada em Cristo, porque lá foi ali feita uma série de aulas ali sobre essas doutrinas que correspondem, igreja, às doutrinas da graça. Mas nessa manhã nós vamos fazer esse paralelo para que possamos ter um entendimento, para que possamos reforçar aquilo que nós já aprendemos e já temos alcançado um certo entendimento na presença do Senhor. Amém? Para isso, igreja, nós vamos usar o texto base que está lá no livro de Efésios. Eu convido a igreja a abrir a palavra, livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, irmãos. Eu peço a máxima atenção dos irmãos à leitura desta passagem, porque durante o estudo nós vamos utilizar esse texto como um texto base para o nosso entendimento. E os irmãos vão ver durante o estudo que nessa passagem há aqui bem evidente tanto a doutrina da depravação total quanto a eleição incondicional. Amém, igreja? Assim nos diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andares outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Preste atenção nesse versículo 10, igreja. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, o versículo 1 aqui do livro de Efésios inicia dizendo que Ele vos deu vida. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Só que logo após, quando aqui o apóstolo Paulo ele diz que ele nos deu vida, ele explica primeiro a condição que estávamos antes, o estado em que estávamos antes de ele nos dar vida. E justamente, irmãos, a doutrina da depravação total, quando se fala em depravação total, está aqui dizendo e ligado a um estado do homem. A essência pela qual é o homem, a sua natureza, aquilo que somos. Então, a doutrina da depravação total, ela explica, ela nos dá a entender a nossa verdadeira essência pela qual todos nós somos. No decorrer do versículo, os irmãos vão ver aí no capítulo 2, versículo 1 de Efésios, que ele explica essa condição. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, a depravação total, a doutrina da depravação total se trata do estado pela qual um dia estávamos. Mas, meus irmãos, nós vamos ver, à luz da Escritura nessa manhã, que estado é esse, que condição é essa, que essência é essa nossa, de homens, pela qual somos. E, primeiramente, falando sobre a depravação total, e como eu disse, é um estado pelo qual o homem vive, há algumas teorias, igreja, há alguns conceitos que a sociedade, o mundo prega, que deturpam, fazem nossa mente confundir do nosso estado, daquilo que somos. Eu vou evidenciar aqui nessa manhã 2 conceitos, 2 teorias que nós escutamos durante todo o decorrer da nossa vida e que fizeram nós termos na nossa mente um conceito do que somos muito diferente do que a Bíblia explica. Conceitos esses, teorias, irmãos, que nós vamos ver aqui, que realmente não tem nada a ver do que a palavra de Deus ela fala sobre a nossa essência, sobre aquilo que nós somos, o nosso verdadeiro estado. Então, o primeiro conceito, igreja, a primeira teoria que é muito pregada aí fora, é que nós nascemos como uma página em branco, uma tábula rasa, ou seja, um vazio completo. Nós nascemos, meus irmãos, com a mente limpa, com o ser limpo, nascemos com uma página em branco. E, meus irmãos, cujo todo conhecimento e caráter nós adquirimos no decorrer da vida. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo e isso vai desenvolvendo o nosso caráter, o conhecimento que nós temos e aquilo que somos. É uma das teorias que é muito pregada, que você realmente, a sua essência, você começa como uma página em branco, ou seja, você não tem nada. Você vai desenvolvendo ao longo da vida. E isso é antibíblico, igreja. Isso não está na palavra de Deus. Outra teoria, igreja, que é muito falada, e isso fez parte da nossa infância, e sempre ouvimos isso, é que o ser humano, ele nasce bom. E a sua essência é boa. E a sociedade, ou seja, o meio que a gente vive, que corrompe esse ser humano. Um exemplo disso, igreja, é quando nasce uma criança linda, né? Fofinha, aquela coisa mais bonita, que você olha assim e fala, nossa, aquele ali não tem pecado. Mas ele tem. Ele já nasce, meus irmãos, de uma natureza corrompida. Querem ver um exemplo disso, irmãos? Uma criança pequena, à medida que ela vai crescendo ali,
que os pais mais falam para a criança? Hã? O que os pais falam, igreja? Não pode. Não faça isso. Hã? Atenta ali. Por quê? Porque a criança, o ser, o homem, nós todos, meus irmãos, já nascemos de uma inclinação já pecaminosa, distante de Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, no decorrer do estudo nessa manhã, que a Bíblia, em vários textos bíblicos, ela retrata essa essência nossa, que nós somos. Querem ver outro exemplo também, irmãos? Você pega uma pessoa, um criminoso, né, que faz o mal, que já tem uma inclinação para o mal. Qual que é a justificativa que muitas vezes é dada para essas pessoas que cometem, às vezes, um homicídio, que cometem o crime? Não, tadinho, ele nasceu numa família pela qual ela era desestruturada. Era uma família que não tinha Deus. Mas, meus irmãos, nós vemos também o mesmo caso de pessoas que nasceram em famílias desestruturadas, que tinham Deus e até nasceram dentro de uma igreja e se tornaram criminosos também. Como se explica isso, irmãos? Uma essência pecaminosa. Que a Bíblia dá explicação para isso. Muitos colocam, não, eu sou assim porque meu pai e minha mãe foi assim. Os meus antepassados foram assim. Eu ajo dessa forma, eu tomo essas decisões porque minha família me transmitiu isso. Não, irmão. Tudo tem explicação. E a explicação que nós damos é justamente a doutrina da depravação total que explica tudo isso. É o nosso coração, meus irmãos, que é inclinado para o mal. É nós mesmos, a nossa natureza que é pecaminosa e distante de Deus. E todos nós, meus irmãos, por mais que sejamos pessoas boas, e nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, que muitas pessoas têm uma vida reta, podem não ser crentes, podem não conhecer a palavra, ter uma vida reta, uma vida sincera, uma vida correta, uma pessoa na sociedade que você olha e fala assim, ele só faltava virar crente. Mas a natureza dele é pecaminosa e é distante de Deus. Então essas duas teorias que o mundo prega, que nós nascemos com uma página em branco, uma tábula rasa, que a gente vai construindo conhecimento e construindo caráter no decorrer da vida, e que o ser humano ele já nasce bom, e que a sociedade, o meio pelo qual essa pessoa vive, corrompe ela. Esses dois conceitos e teorias, meus irmãos, são antibíblicas. E mais, isso é, irmãos, algo que o adversário tentou introduzir para confundir a nossa mente, para que nós não pudéssemos entender quem verdadeiramente somos. Aquilo que é a nossa essência. Como aqui, a palavra disse aqui em Efésios 2:1, o estado pelo qual nós estávamos. Qual é o estado? Estando, olha o que a Bíblia fala aí, irmãos, acompanha comigo. Estando vós mortos. Então, o estado que estávamos sem conhecer Deus era um estado de morto. E morto, meus irmãos, nós vamos ver aqui, na ótica bíblica, o que a Bíblia fala sobre a nossa essência. Quem, na verdade, eu sou, você é, irmão, todos nós somos. Então, qual é o conceito de depravação total? Quando se fala de doutrina da depravação total, ou seja, o meu estado e o seu, olha o que a Bíblia fala. É a essência do homem, que não é boa. Ao contrário dos conceitos que a gente falou, irmãos, a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que a nossa essência não é boa, diferente dos conceitos e teorias de neutralidade e bondade que eles tentam incutir na nossa cabeça. De falar que nós somos bons. Não, irmão, nós não somos bons. É o contrário, nós somos ruins. A nossa essência é má. E essa neutralidade, bondade que são imputados
ao homem, meus irmãos, a Bíblia ela é clara, e nós vamos ver os versículos aqui. A Bíblia deixa bem claro para nós essa manhã. O homem, ele já nasce inclinado para o mal. Os irmãos vão ver. E corrompido pelo caminho do pecado, ou seja, a essência é má, depravada, fomos concebidos em pecado, filhos da ira. Todos nós, irmãos, nascemos incapazes de qualquer ação que nos salve de um estado pelo qual nós nascemos. Ou seja, tudo isso que eu falei, irmãos, em resumo, é o que a doutrina da depravação trata. É mostrar para você quem você é. Aquilo que nós éramos sem Deus, sem a presença do Salvador, do divino na nossa vida. Pois bem, igreja, nós sabemos então o que é a doutrina da depravação total, algumas considerações que eu preciso fazer aqui com os irmãos, daquilo que não é sobre a depravação total e aquilo que não é correspondente a essa doutrina. Então, meus irmãos, falar sobre a doutrina da depravação total, esse estado de morto em delito e pecado, não significa que os homens não são tão maus quanto poderiam ser. O que é isso? O que a palavra quer dizer com isso, irmãos? É que o homem não vive em um estágio máximo de maldade. Ao contrário, meus irmãos, o pecado, ele não é calculado e medido conforme a sua intensidade. O mesmo pecado de uma pessoa que assassina alguém é o mesmo pecado de alguém que mente para o outro. A intensidade perante a Deus, meus irmãos, é a mesma. Então não significa, meus irmãos, que a doutrina da depravação total trata de homens que não são tão maus quanto poderiam ser. Outra coisa também que eu quero dizer para a igreja, não significa que os homens perderam a imagem de Deus. Por quê? Porque os irmãos vão ver, por isso que eu falei que nós íamos fazer um paralelo entre a doutrina da eleição incondicional e a depravação total. Porque o decreto de Deus, a ordenança dele, aquilo que ele instituiu para que era a vontade dele, que nós fôssemos a imagem e semelhança dele, isso não saiu. Era um projeto de Deus e é projeto dele que nós possamos ser a imagem e semelhança dele. Outro aspecto também, irmãos, não significa que o homem pecará da pior forma possível. O que é isso? Os irmãos, o pecado, como eu disse, já está inerente a nós. A nossa natureza é assim. Não quer dizer, irmão, que você vai pecar da pior forma possível sempre. Não. Nós vamos ver que quando você é chamado, eleito, esse pecado ele já não se torna algo normal na sua vida. O pecado se torna um acidente de percurso. Você peca e logo o Espírito Santo que transformou seu coração, ele te dá entendimento do seu pecado. E logo você se coloca perante Deus e pede perdão. Outra coisa também que a depravação total não significa é que o homem ainda é capaz de fazer o bem. Mesmo, irmãos, com essa natureza tão pecaminosa, tão suja, Deus ele concede a faculdade realmente dos nossos pensamentos, do nosso coração, de entendermos que temos que fazer o bem, de olharmos as coisas e termos o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Todos nós temos isso. Desde pequenos, desde a nossa essência, sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ou seja, então não tem nada a ver com aquilo que é a doutrina da depravação total. Então vamos partir para os versículos bíblicos, igreja. Vamos lá? Então, quando iniciou tudo isso? Já foi dada a aula já, aqui na escola bíblica. Foi sobre a queda, o pecado e o castigo pelo qual foi imputado ao homem. Começou lá em Gênesis 3,
versículo 6. Os irmãos não precisam abrir a Bíblia, tá? Só anotem os versículos. Os textos vão ser projetados. Só anotem. Aqueles que estão com a caneta e o caderno, anotem a passagem. Os irmãos vão meditar. O versículo está sendo projetado. Olha lá, quando foi a queda, igreja. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui foi o momento da queda do homem. Foi o momento, meus irmãos, que o mal entrou na vida do homem. Gênesis 6, versículos 5 a 6. Olha o que a palavra fala, irmãos. Então, o mal entrou ali na queda, não é verdade? Na vida de Adão. E olha o que aconteceu, olha o que a palavra fala. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Os irmãos estão vendo que a palavra já está dando uma amplitude aqui, já está dizendo realmente o que é a nossa essência, irmão. Olha o que Deus está falando. Que a maldade no homem se multiplicava a dia após dia. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, isso tem acontecido até os dias de hoje, até essa atual geração. O mal tem se multiplicado. Mas qual que é a essência disso? Vamos lá, Romanos 5,12. Olha o que a palavra fala. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, olha lá, igreja. Assim como por um só homem. Quem foi esse homem, igreja? Adão. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então entendemos, irmãos, que todos nós viemos de uma hereditariedade adâmica. O pecado é algo que realmente faz parte, está inserido em nossas ações e atitudes. Gênesis 8, versículo 21. Só anota os versículos, igreja. Olha o que a palavra fala. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha aí, presta atenção, igreja. Porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Presta atenção, irmãos. Porque é mau o desígnio do homem. O desígnio íntimo, desde a sua mocidade. Aqui em outras traduções, meus irmãos, no original, sabe o que a palavra está querendo dizer aqui? Desde pequeno. Desde nenenzinho mesmo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Que há um desígnio íntimo do homem mau, desde pequeno, desde a sua mocidade. Próximo. Salmo, versículo 51, versículo 5. Então, para emoldurar isso que eu estou falando, irmãos, que desde pequenos nós nascemos na iniquidade. Nascemos no pecado. Essa é a nossa essência. Olha o que Davi fala aí, irmãos. Olha o que Davi fala sobre isso. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Estão vendo, irmãos? O quanto que a doutrina da depravação total, ela tem várias referências que nos fazem entender quem realmente somos. Nós somos dessa natureza. Como Davi, igreja, nós nascemos da iniquidade e em pecado nos concedeu nossa mãe. Salmo 58, 3. Olha aí, irmãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Ou seja, desde quando você nasceu, já há esse pecado, isso que é imputado à nossa vida. Desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Irmãos, é natural. Você vê desde uma criança pequena. E quem já trabalhou aqui em berçários, tanto da igreja quanto de qualquer escola, principalmente aqueles que são professores, de pessoas
de criancinhas pequenininhas, vê isso. As crianças, sem perceber, elas mentem. Sem perceber. E às vezes o pai fica falando assim, o que que eu fiz? O que que eu fiz para meu filho não mentir? Eu já ensinei ele várias vezes que ele não pode mentir. Mas, meus irmãos, pela natureza pecaminosa, pela qual todos nascemos, isso está dentro de nós. Isso não é culpa sua, meu irmão, como pai e como mãe. Porque o nosso papel como pais é ensinar a verdade. É ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. O que a palavra fala? Ensina a criança o caminho que ele deve andar. E quando adulto, jamais se desviará dele. Ou seja, é papel nosso ensinar. Mas a natureza, como eu disse no início aqui do estudo, é sempre falar, filho, não pode. Filho, não faz isso. Filho, olha, não faz isso não. Deixa eu fazer isso. Não é isso, irmãos. Não é o papel nosso durante toda a vida. Por quê? Porque o homem, ele é todo pecado, todo mentira. Olha aí, ó. Já nascem já se desencaminhando, proferindo mentiras. Aí uma pergunta que eu faço aqui para a igreja nessa manhã, que está lá em Provérbios 29. Mediante um coração tão pecaminoso como esse, irmãos, tão sujo, pelo qual todos nós temos, faz parte de nós. Provérbios 20, versículo 9. Olha a pergunta. Para nós aqui nessa manhã, para todos os irmãos que estão vendo esse estudo. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Alguém aqui nessa manhã pode dizer isso? Você pode dizer, irmão? Nós podemos dizer só porque quando temos certeza de salvação. Quando temos certeza de salvação, em Jesus, não por nós, em Jesus, Ele limpa o nosso coração do pecado e nos dá uma vida santa diante dele. Nós vamos aprender sobre a eleição incondicional. Esse chamado que Deus faz, unificado, pessoal ao homem. Podemos dizer isso sem Deus, irmãos? Sim ou não? Sem Deus respondendo essa pergunta? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração e limpo todo o meu pecado? Sem Deus podemos dizer? Não podemos, irmãos. Porque mesmo com Jesus, mesmo com a presença de Deus na nossa vida, o pecado é algo constante. O coração nosso é inclinado para o mal. E nós vamos ver isso lá em Eclesiastes 9, versículo 3. Anota esse versículo. Eclesiastes 9, versículo 3, diz isso claramente. Sobre esse coração do homem que é desviado, inclinado para o mal. Olha lá que a palavra fala, irmãos. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Olha aí, irmãos, presta atenção. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Os irmãos estão vendo o que é o nosso coração? Olha lá, olha lá. O coração dos homens está cheio de maldade. Cheio de maldade. Jeremias 17, 9. Um versículo muito conhecido dos irmãos, muito falado em pregações. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha aí, irmãos, o que Jeremias está falando aqui. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? As pessoas têm uma mania de falar assim, né, para dar um conselho para o outro, né? Mas meu amigo, minha amiga, faz o que o seu coração mandar. É o pior conselho que você pode dar para uma pessoa. É o pior. Não, faz o que o seu coração mandar. O seu coração está dizendo, vai lá e faz. Meu amigo, olha aqui. Como você vai confiar no coração, sendo que ele é enganoso? Hein, igreja? Sendo que o nosso coração, a Bíblia deixa claro que ele é corrupto. Quem o conhecerá? Como vamos ser seguidos pelo nosso coração, irmãos? Sendo que ele é mentiroso e corrupto? Meus irmãos, e nós vimos aqui as referências que
que a palavra fala no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também, Jesus dá vários exemplos. Vamos lá, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21. Olha o que o Senhor Jesus, o próprio Cristo, falou sobre essa natureza do homem, ligado à doutrina da depravação total. Olha lá, nós vamos ler do versículo 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens, olha, Cristo falando, irmãos, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Os irmãos estão vendo que aqueles conceitos e teorias que eu falei no começo não tem nada a ver com nós, irmãos? É isso que nós somos, irmãos, sem Deus. É isso que nós somos sem Cristo. Pecadores. A ótica bíblica é completamente diferente. Falar sobre a doutrina da depravação total, irmãos, é você entender que você é pecador, você é miserável. Sem Deus, a tendência e é aquilo que éramos para ser, e a Bíblia fala, e eu quero levar os irmãos lá para Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, e os irmãos vão ver nos 3 primeiros versículos. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia agora comigo, lá em Efésios, e mantenham ela aberta, irmãos, tá? Por gentileza, porque ele é o versículo base. Volta e meia no estudo aqui, eu vou voltar para essa parte aqui, tá bom? Mantenha a Bíblia aberta em Efésios 2. Os 3 primeiros versículos, irmãos, falam aqui sobre a doutrina da depravação total, sobre o nosso estado. Olha o que a Bíblia fala aí, ó. Estando vós mortos em delitos e pecados, era a nossa condição. Versículo 2. Olha aí, irmãos. Os irmãos vão ver o tanto que vai emoldurar todos os versículos que nós já lemos já. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Olha o que o homem sem Deus é, irmão. Andando segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo à igreja de Éfeso, ele já está tratando ali com homens eleitos, salvos em Cristo. Os irmãos estão vendo que ele trata sempre no passado, éramos assim, estavam mortos em delitos e pecados. Por isso que eu falei no início do estudo, que nessa manhã nós vamos fazer um resumo. É um estudo bem sintetizado, de um paralelo entre a doutrina da depravação total e a eleição incondicional. Irmãos, porque o salvo em Cristo, ele é nova criatura em Cristo. Nele a vida, nele a transformação. E por mais que essa natureza pecaminosa persista em nós, por mais que o pecado seja a nossa inclinação, por mais que isso esteja dentro de nós, irmãos, Jesus Cristo, ele te santifica, ele te regenera, ele te justifica para que você tenha uma vida eterna com ele. O eleito, o chamado, ele tem esse benefício. E nós vamos entender nessa manhã o porquê disso. Então, nos 3 primeiros versículos aqui, Paulo aqui ele estava falando aqui sobre justamente a doutrina da depravação total. O estado pelo qual o homem estava
de distância, de depravação, de completo pecado diante de Deus. Meus irmãos, em Romanos 3, não precisam abrir, tá? Romanos 3, do versículo 10 a 18. É das passagens que mais evidencia, mais deixa claro para nós qual é o nosso estado. O que nós somos. Olha o que Paulo fala e inicia falando, irmãos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum. Meus irmãos, todos nós fomos atingidos por isso. Todos nós. Pelo pecado de Adão. Adão, de fato, foi o nosso representante federal. Por aquele pecado ali, pela desobediência de Adão e Eva, todos nós fomos acarretados por isso. Próximo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O pecado faz isso, irmão. Quando você não é salvo, quando você não é um eleito, é isso aí, ó, é o resultado. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo aqui ele bate o martelo e diz, não há nenhum sequer. Deixa claro isso para nós, próximo. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. O homem sem Deus é assim, irmãos. O que sai da boca dele é miséria. É algo que não está alinhado com a eternidade de Deus. Próximo. A boca, eles a têm cheia de maldição, de amargura. É o que vemos. Próximo. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Estão vendo, irmãos? Estão vendo? É isso que o homem é sem Deus. É um homem depravado totalmente. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, temos visto isso hoje, sim ou não, igreja? Hã? Temos? Temos. Hoje temos visto homens sem afeto natural. Irreconciliáveis, a Bíblia fala isso. Avarentos, distantes de Deus. E os irmãos vão ver que tem pessoas que passam assim a vida inteira. E às vezes até no leito de morte não aceitam a Cristo. Estão ali, ó, na cama do hospital, numa UTI. Não reconhece o Salvador. E nós vamos ver, meus irmãos, que Deus realmente tem os seus eleitos. Deus tem aqueles que Ele alcançou, que Ele chamou para Ele. Mas do mesmo modo, meus irmãos, nós vemos pessoas que vão arder realmente numa eternidade sem Deus. Meus irmãos, se todos fossem eleitos, não existiria inferno. Preste atenção nisso. Se todos fossem salvos, eleitos, o inferno não existiria. Então vai haver pessoas sim que realmente vão manter o coração endurecido. Porque a eleição, meus irmãos, nós vamos passar daqui a pouco, tá? Eu já estou avançando já para fazer esse paralelo lá com a eleição incondicional. Os irmãos, a eleição incondicional nada mais é de Deus elegendo o homem, chamando o homem e tirando a dureza do coração desse homem. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez conosco, irmãos. Nós não viemos para a presença de Deus, aquele que é salvo, eleito, porque você é melhor, porque você é bonzinho, não, irmão. Porque você tem uma característica diferente, não. Nós não somos melhores que os ímpios aí fora, não, igreja. Não somos. O que nos diversifica de um ímpio, sabe o que é? Foi nós realmente termos o nosso coração trabalhado, lapidado e realmente convencido pelo Espírito Santo para ter uma vida nova em Deus. É isso. Tito 1,15 fala muito sobre isso também. Só anota o versículo, referência, igreja. Todas as coisas são puras para os puros. É aquele que foi eleito, chamado, escolhido. Todavia,
Aí ele vai explicar. Todavia, porém, para os impuros e descrentes, ou seja, descrente, irmão, é aquele que manteve o seu coração duro. Ou seja, Deus fala, Deus opera, Deus fala na exposição bíblica, o evangelho de Cristo, e a pessoa se mantém firme no seu desígnio, no seu propósito. Ou seja, ela não aceita Cristo. E isso será que era desconhecido para Deus, igreja? Sim ou não? Hã? Não. Deus nos criou. Deus sabia já, meus irmãos, que haveria corações que se manteriam duros à palavra. Duros. Realmente, irmãos, divididos, inconstantes. Eu até trouxe uma palavra domingo passado sobre isso. Sobre várias reações que as pessoas têm ao Evangelho. Nós vemos isso, sim ou não, igreja? Hã? Pessoas que a gente olha, que a gente evangeliza a vida inteira. Ô, irmão, vai lá na igreja. Ô, irmão, aceita Cristo. Irmão, vai lá. Deus tem uma bênção para você. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai operar em você. Meus irmãos, e a pessoa passa a vida inteira dizendo, não, eu não preciso de igreja. Eu não preciso disso. Eu já vivo uma vida muito boa. Eu estou bem, irmão. Tá? Obrigado pelo convite. Quando agradecem, né? Tem pessoas que nem agradecem. Tem pessoas que já te ridicularizam de cara. Dizendo, não gosto de crente. Não gosto de igreja. Alguns, irmãos, passam a vida inteira assim e às vezes no último dia de vida aceitam Cristo, são salvos. Outros não. Outros morrem assim. Nós vemos isso sim ou não, irmãos? É o que acontece. E nós vamos ver isso, que a eleição incondicional de Deus, meus irmãos, nós vemos os dois lados da história. Tanto os salvos e eleitos em Cristo, quanto aqueles que são já predestinados ao inferno. A pessoa vai manter o coração endurecido. E às vezes surge dúvidas no nosso coração, que a gente olha pessoas assim que aparentemente, irmãos, são boas. Vê uma indignação em nós, porque a gente lembra às vezes de um familiar nosso. De um pai nosso, de uma mãe nossa, de um irmão nosso. Que você prega a vida inteira, fala a vida inteira de Cristo, e a pessoa mantém aquele coração duro, e a gente não encontra explicação para isso. Mas a Bíblia explica. A Bíblia explica, irmãos, que realmente há muitas pessoas, que já realmente estão definidas a herdar uma eternidade sem Deus. Porque o Espírito Santo vai dar oportunidade para todos, irmãos. Vai falar. O Espírito Santo vai operar, como tem operado. Mas vão ter pessoas que realmente vão manter os seus corações duros. Vão sair por aquela porta ali, irmãos, mantendo seu coração duro. Justamente por essa condição pecaminosa, adâmica, pela qual o nosso representante federal Adão nos deu. 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá? Olha o que a Bíblia fala. O que é um homem sem Cristo Jesus, irmãos? O que é um homem que não pode fazer nada para a glória de Deus? Nada. A Bíblia fala lá, meus irmãos, que quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta que eu faço para os irmãos, como que uma pessoa vai fazer algo para a glória de Deus, sendo que Deus não está na vida dela? Sendo que Cristo não é o primordial na vida dela. Como é possível, irmão? Se a prioridade da vida da pessoa não é Cristo, não é a palavra, não é a presença dele, como que a pessoa vai fazer isso aqui? Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer coisa, fazer para a glória de Deus? É impossível, irmão. Romanos 14, 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Olha aí, irmãos. E tudo que não provém de fé é pecado.
Estão vendo? Ou seja, se você não tem uma vida para a glória de Deus, ou seja, se você vive por viver, né? Até o pastor esses dias para trás usou o termo, né, de uma música muito famosa aí fora. Até alguns irmãos riram, acharam bom, mas é uma heresia. É a forma sutil que o adversário tem de ficar incutindo coisa na nossa mente que não procede dele. Deixa a vida me levar. Que miséria, hein? Deixa a vida te levar, irmão. Para onde você vai parar? Uma eternidade sem Deus. Esse aqui, ó. Porque o que faz não provém da fé. Olha lá, ó, aquele que tem dúvidas é condenado. Já é condenado já. Não sou eu que estou falando, irmão. É a Bíblia, irmão. Olha aqui, ó. Porque se comer, porque o que faz não provém de fé. Ou seja, a fé salvadora não entrou nesse coração. Essa pessoa só simplesmente tem uma fé humana. É um sentimento só. É um sentimento positivo. É uma positividade que a pessoa tem. Vai dar certo. Vou fazer. Vou querer. Não, irmão, não depende de você, não. Não depende de você. Meus irmãos, sem o Senhor nós não somos nada. Nada, nada, 1000 vezes nada. Tudo que acontece na sua vida é Deus. É Deus que opera, é Deus que age. Tudo, desde os mínimos detalhes da sua vida até os maiores decisões da sua vida, tudo é Deus. Tudo. E tem pessoas que acham que Deus é só para os momentos difíceis. Eu vou procurar Deus, eu estou numa luta, o negócio apertou para o meu lado. Estou passando problema financeiro, lá no meu trabalho a coisa não está boa, lá no meu negócio, lá as coisas não estão prosperando, não estão indo para frente, vou buscar Deus. Não, irmão, não faz isso não. Não faz isso não. Quem tem fé salvadora, espera em Deus em todos os momentos. Fé é o que, igreja? Lembram? Lá em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas daquilo que você não vê. Você não precisa estar vendo, não, irmão, para crer, não. Creia no Senhor, sem ver, porque Ele já tem preparado todas as coisas para aquele que o ama. Ele tem o melhor para o servo em Cristo. 2 Coríntios 3:5. Vamos lá, avançando já para o final do nosso estudo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Olha aí, irmãos, eu moldurando muito bem o que eu falei, né? Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui. Anote aí, ó, 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Claríssimo versículo, né, irmãos? Pelo contrário, olha Paulo falando. A nossa suficiência vem de Deus. Não é nada seu, não, irmão. Não é porque você teve uma mente brilhante, uma ideia boa. Não é por suas forças, mas toda suficiência vem de Deus. É aquilo que você é, irmão. Um pecador que foi salvo pela graça dele. Amém, igreja? Entenderam? Será que alguém vai ser com alguma dúvida aqui hoje sobre o seu estado? Quem somos? Viu o tanto que a vida inteira, irmão, nós aprendemos errado? Hein, igreja? Aprendemos errado, não aprendemos? Mas isso, irmãos, é porque realmente há um plano do adversário de deturbar aquilo que é as coisas de Deus. É para te manter distante mesmo. O objetivo é esse. É para que você não conheça quem você é. Meus irmãos, é impossível, preste atenção. É impossível você conhecer a verdadeira essência de Deus se você não conhecer quem que você é. Se em algum momento da sua vida, irmão, você achar, você pensar que você é bom, pede misericórdia para Deus. Você não é bom. Eu não sou bom. Ninguém aqui é bom. Não há um justo sequer. A doutrina da depravação total, ela trata disso. É para te mostrar isso, irmão. Você não é bom. Não é bom. Mas bom é aquele que nos alcançou. Ele é bom. A bondade está nele.
Por isso, meus irmãos, nós vamos agora partir para a eleição incondicional, que nada mais é uma eleição que Deus fez a um povo, a um grupo grande de pessoas, realmente que Ele definiu antes, desde a fundação do mundo. Ele nos predestinou a isso. A passagem mais clara que deixa isso para nós, que Deus tem um povo eleito, chamado, escolhido por Ele, que Ele decidiu assim, Ele quis assim pela soberania dEle, está lá em Romanos 8, 28 e 29. Acompanha comigo, irmãos. Só anota o versículo. Olha lá, olha o apóstolo Paulo falando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo inicia desse jeito. Versículo conhecido, né, irmãos? De todos aqui. Versículo muito citado nas nossas pregações. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, aí ele vai explicar. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está claro aqui, irmãos, que Deus aqui, Ele elege? Sim ou não, igreja? Está claro, não está? Ele elege, Ele chama. A salvação vem dEle. Não depende de mim, de você. Vem dEle, olha aqui, ó. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles, ou seja, ele separa. Daqueles que são, o que, igreja? Hã? Leia comigo. Hã? Chamados. Foi aquele que Deus elegeu, chamou. Segundo o quê? Hã? Não estou ouvindo, irmãos. Segundo o quê? Seu propósito. Ou seja, é Deus que fez assim. É segundo a soberania dEle. Segundo o propósito dEle. Deus quis assim. Êxodo 33, 19. Olha a soberania desse Deus, irmãos. O quanto tudo está sob o domínio dEle. E realmente Ele sabe o que faz. Nessa eleição incondicional, maravilhosa. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade. Diante de ti te proclamarei o nome do Senhor. Olha aí. Deus falando, irmãos. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Tudo é nele, irmãos. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele vai se compadecer de quem ele quiser. É isso. É da economia de Deus. Tem assuntos, irmãos, que não devemos simplesmente pegar e ficar só questionando, murmurando, reclamando. Não. Há assuntos que realmente estão restritos à economia de Deus. É dele. Ele decidiu assim pelo poder da sua palavra. Soberania de Deus. Coisas que ele mesmo definiu. Está escrito aí, ó. A palavra está evidenciando isso, irmãos. Salmos 65, versículo 4. Anota esse versículo também. Fiquem comigo, irmãos. Já está no final do nosso estudo. Bem-aventurado aquele a quem escolhes. É Deus que escolhe, irmão. É Ele que elege, é Ele que chama. E aproxima-se de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Aqui a palavra é clara, aqui, irmãos. Feliz, ou seja, bem-aventurado, significa feliz. Você só é feliz verdadeiramente, irmão, eleito, chamado em Deus, aquele quem Ele escolhe. É quem Deus escolhe. Vamos lá? Jeremias 1, versículo 5. Versículo conhecido também dos irmãos, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações.
Aqui, esse versículo, nossos irmãos arminianos, eles levam esse versículo aqui como se fosse um chamado só para o ministério, para ser pastor, né? Mas aqui, meus irmãos, a gente vê realmente no original que o objetivo aqui de Jeremias era no sentido de eleição mesmo, chamado. Aqui, quando ele fala isso, é realmente para dizer a nós que a eleição incondicional de Deus, ela acontece aqui, ó, antes que eu te formasse no ventre materno. É antes, irmão, antes da fundação do mundo. Deus já me escolheu e te escolheu. A salvação é algo que depende dele. E olha aí o que ele faz questão de dizer: e eu te conheci, e antes que saísses da madre da sua mãe, eu te consagrei, te constituí profeta às nações. Então temos que ver, meus irmãos, o texto e o contexto. Os versículos antes aqui, Jeremias deixa claro isso, que é algo ligado à eleição e chamar de Deus. Ezequiel 20, versículo 19 e versículo 20. Eu quero parar aqui um pouquinho, irmãos. Porque quando falamos de eleição incondicional, eu quero que os irmãos atentem para isso. Deus chama, Ele elege, Ele te traz para Ele. Sabe para quê? Sabe o que Ele fez conosco? Ele pegou um coração duro que você tinha, duro. O homem, irmãos, nós somos de dura cerviz, nós somos assim, porque aprendemos da doutrina da depravação total. A nossa natureza, ela é dura. Nós somos duros. Mas sabe o que Deus fez? Ele vai lá no coração do homem, o Espírito Santo dele foi até nós e todos os dias vai em nós. E a palavra fala que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai lá, te toca, aí ele arranca aquele coração duro, aquele coração de pedra que nós vamos ver aqui, e te dá um coração novo para a glória dele. Olha o que a palavra fala, irmãos. Ezequiel 20, versículo 19. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel também, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26 a 28. Olha lá. Dar-vos-ei. Esse versículo é maravilhoso, irmãos. Esse eu quero que os irmãos anotem aí, grifem ele. Grifem ele na Bíblia. Porque é isso que Deus faz com nós. É isso. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Viu que eu disse aqui, irmãos? O Espírito Santo tocando seu coração. É uma operação do Espírito Santo. Olha lá. E dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E vos darei coração de carne. Ou seja, um coração disponível para que Deus possa agir. Próximo. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Há um povo. Aqui a Bíblia não fala os povos. Não. Há um povo só. Há um eleito só. Há aquele que ele chamou para si. Aquele que ele tirou o coração de pedra e deu um coração novo. Esse é o eleito, irmão. É um coração, muitas das vezes, duro, mas que foi lapidado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus também fala sobre isso, irmãos. Jesus fala lá em Mateus 11, 27. Olha lá. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai,
e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só que tem uma palavrinha antes aqui, aquele que, é igreja, aquele que quiser. Ou seja, é aquele que Deus quis assim fazer. Olha lá, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, ele está falando diretamente de uma eleição incondicional. É aquilo que o Pai decide. Deus assim, quis assim revelar. Mateus 22:14. Estamos caminhando para o fim, irmãos. Vou estender um pouquinho mais, porque nós começamos um pouquinho além do tempo aqui, né? Mateus 22:14. Versículo conhecido nosso, né? Mas às vezes entendido fora do contexto, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Às vezes tínhamos o entendimento que esses escolhidos aí eram pessoas de uma denominação A, B ou C, né? Nós somos a igreja fiel. Nós somos a igreja dos últimos dias. Os irmãos, Deus não estava falando aqui de denominação A, B ou C. Estava falando aqui de um povo eleito, salvos em Cristo. Que estão espalhados em toda a face da terra. Próximo. Mateus 24:31. Os irmãos vão ver isso aí que eu acabei de falar agora. E ele enviará os seus anjos com grande clangor ou rijo clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, eleitos, chamados dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Meus irmãos, aqui, em nenhum momento aqui, Jesus aqui está falando, a palavra aqui não está dizendo de uma universalidade de salvação, algo que todos vão ser salvos, não, em nenhum momento. Há os chamados, há os escolhidos. Nem todos serão salvos. Nem todos. Próximo, Marcos 13:20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, nossa, esse versículo agora, hein, pastor? Agora pegou pesado, né? Direto. Olha lá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, ou seja, por causa dos chamados que ele escolheu, ou seja, salvação vem de Deus, é ele que escolhe, é ele quem chama, abreviou tais dias. Não preciso nem explicar mais, né, irmão? Está muito claro. João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. Ou seja, Deus tem que querer, irmão. Vem dele. Eleição incondicional é isto. Deus está sobre o domínio e soberania dele. Deus quer. Deus tem que querer. Olha aqui, ó, vivifica aqueles a quem quer. E esse versículo agora, João 15:16, esse não vai restar dúvida nenhuma. Se às vezes o irmão ficou com alguma confusão na cabeça agora, esse versículo é evidente sobre eleição incondicional. Olha aí, irmãos, o versículo por si já fala. Não foste vós quem me escolhestes a mim. É Jesus falando. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi ele que escolheu, irmão. Cai por terra, esse versículo aqui cai por terra aquela palavrinha que a gente escutou a vida inteira, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você faz o que você quiser. Quem decide sobre a sua salvação é você. Lembra disso? Decide hoje, irmão, se você quer ou não ser salvo. Mas Jesus está falando aqui, ó. Não sou eu não, irmãos, é a Bíblia. Olha aqui, ó. Não foste vós que me escolhestes a mim. Jesus falando. Não foi eu e você, irmão, que escolheu, não. Hoje eu decidi aceitar Jesus. Está aqui, ó. Não foste vós que me escolheis a mim. Pelo contrário, ele deixa claro. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim
de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Salvação, irmão, vem de Deus. Porque se dependesse de nós, irmãos, vou dizer para os irmãos, viu? Se dependesse de mim, de você, eram para sermos filhos da ira eternamente. A verdade é essa. Nós merecíamos, irmãos, o inferno. Mas aí que vem a graça gloriosa de Jesus. Ele vem, resgata a nossa vida e nos dá uma eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso é graça, irmãos. Eleição incondicional é graça, misericórdia e amor de Deus. Nada além disso. Atos 13, 48, outro versículo claro também. Esse eu tenho que falar antes de encerrar, irmãos, não tem jeito. Atos 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram. Olha aí, irmãos, presta atenção. Quem que creu? Quem que creu? Leem comigo, juntos, vamos lá. Quem que creu? E creram, hein, igreja? Leem juntos comigo, por favor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmãos, quem creu é quem foi destinado para a vida eterna. É claro. Está aqui muito evidente. Você tem que ser destinado para isso. Deus tem que ter te elegido para isso. Está aqui, ó. Só creu quem foi destinado. Quem não foi destinado, irmão, não crê. Você pode pregar a palavra 1000 vezes, a pessoa não vai crer. Não vai crer. Coração duro. E encerrando, irmãos, a última passagem, para dizer uma das passagens que mais retrata sobre eleição incondicional. Se perguntar os irmãos, olha, o que é eleição, o que é chamar de Deus, vai lá em Romanos 9. Vai lá. Romanos 9, meus irmãos, retrata claramente sobre essa eleição incondicional de Deus, a partir do versículo 14. Eu quero que os irmãos até abram. Marquem na sua Bíblia aí. Isso é fundamental, irmãos. Já estamos encerrando esse estudo. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Olha aí, irmãos. O apóstolo Paulo aqui falando sobre eleição incondicional, sobre chamar de Deus, ele começa com uma pergunta aqui. Olha aí, irmãos, acompanha comigo. Tu, porém, me dirás. Não, versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Paulo responde, de modo nenhum. Sabe o que quis dizer aqui, irmãos? Algumas pessoas falam assim, mas Deus é injusto. Como assim? Há pessoas que vão herdar o céu e há pessoas que vão herdar o inferno. Por que Deus não salva todos? Hã? Aí Paulo explica que há injustiça da parte de Deus. Não, irmãos. O nosso Deus não é injusto, Ele é justo. A Bíblia fala que Ele é justo e fiel. Vamos prosseguir aí, ó, versículo 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, terei misericórdia e compadecer-me-ei de quem me houver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, aí Paulo vai lá no Velho Testamento, falando do coração duro de Faraó. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Está vendo aqui, irmãos? Deus é assim. É o projeto dele de eleição. E aqui, irmãos, ele encerra aqui, ó, do versículo 19 ao 23, dizendo o seguinte: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Olha aí, irmão, essa palavra é para nós aqui nessa manhã.
Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que fizeste assim? Hein, irmãos, é nós perguntando para Deus, por que você fez assim, Deus? Por que as coisas são assim? Não, irmão, já está definido na palavra. É projeto de Deus. Vamos continuar. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Está vendo aqui, irmãos? O oleiro, ele faz os dois barros. Está aqui, ó, é a palavra que está falando. Não sou eu, não. É a palavra. Que há um vaso para honra e um vaso para desonra. Eleitos com uma eternidade com Deus e eleitos numa eternidade sem Deus. É a Bíblia que está falando, irmão. Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar-se a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Olha aí que maravilha, irmãos, quem é salvo pela graça. As riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia. Quem é eleito, irmão, é vaso de misericórdia. E já pode glorificar o Senhor, viu? Se você tem certeza de salvação, irmão, você é vaso de misericórdia para a glória dele. É isso, igreja. Para que a glória preparou de antemão, olha aqui, ó, antes, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Ou seja, o que é isso aqui, irmãos? Judeus e gentios, todos. A salvação é algo, irmãos, que Deus, ele na sua eternidade, ele entendeu assim, elegeu, chamou, escolheu aquele que ele tem para si. Isso é a sua vontade suprema, irmãos. O nosso papel é a cada dia vivermos essa salvação. Vivermos esse projeto glorioso. Evangelizar, por que não? Evangelizar porque nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Nós não sabemos. Só Deus é onisciente, irmão. Só Deus é onisciente. Ele conhece tudo, ele conhece aquilo que está dentro do coração de cada um aqui, no meu coração. Nosso papel é ide, pregar o evangelho a toda criatura. O salvo, irmão, sabe o que vai acontecer? O coração que é duro, o Espírito Santo vai lá, vai tocar, vai tirar a dureza do coração e ele vai realmente entender o projeto de salvação. O vaso de desonra, o vaso realmente que não entendeu, sabe o que vai acontecer? Ele vai vir, ele vai estar aqui na igreja, ele vai escutar a palavra, mas o coração duro dele vai impedir que ele realmente não entenda, ele não vai entender, ele não vai querer entender, e vai dar uma eternidade sem Deus. Não porque eu estou falando, irmãos, mas porque aqui eu deixei claro nos versículos, Jesus aqui deixou claro, não foi vós que escolhestes a Cristo, não foi eu e você, irmão, mas foi Ele que nos escolheu. Que nessa manhã essa palavra possa ficar no coração dos irmãos, e que nós possamos a cada dia entender. Como eu disse, hoje foi um resumo, uma síntese da doutrina da depravação total e da eleição incondicional. Que nós possamos estudar, nos envolver e aprender ainda mais sobre a salvação em Cristo Jesus.